Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem. Eu sou o professor Nelson Fujita. Hoje iremos ver a nossa aula de número 41. É uma aula importante porque vamos rememorar conceitos importantes de estatística, de médias, média aritmética, média ponderada, mediana, moda, conceitos que sempre acabam caindo nas questões do Enem. Antes de mais nada, vamos retomar os conceitos que nós sempre utilizamos para a confecção e análise de um problema. O que se quer e o que se tem. O que se quer? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? É a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. No ano de 2011, a questão 169 diz o seguinte: a figura apresenta informações biométricas de um homem, Duílio, e de uma mulher, Sandra, que estão buscando alcançar seu peso ideal a partir das atividades físicas, corrida. Para se verificar a escala de obesidade, foi desenvolvida a fórmula que permite verificar o índice de massa corporal, o IMC. Essa fórmula é apresentada como sendo IMC igual a massa dividido pelo quadrado da altura, onde M é a massa em quilogramas e H a altura em metros. Então, o IMC é o resultado do quociente entre a massa da pessoa dividido pela sua altura em metros elevada ao quadrado. E é dado uma tabela, um quadro, que apresenta então o perfil dos corredores. A idade do Duílio é 50, sua altura 1,88 m, seu peso é 96,4 e o seu peso ideal 94,5. A da Sandra Tescari tem 42 anos, altura 1,70 m, 84 kg de peso, seu peso ideal seria 77 kg. No quadro é apresentada a escala de índice de massa corporal com as respectivas categorias relacionadas aos pesos. Então temos uma escala de índice de massa corporal, onde diz o seguinte: se o IMC estiver abaixo de 14,5, a pessoa está desnutrida. Se tiver de 14,5 e 20, está o peso abaixo do normal. Entre 20 e 24,9, o peso é normal. Entre 25 a 29,9, está com sobrepeso. De 30 a 39,9, já estaria enquadrado como sendo obesa, obesidade. E acima de 40, estaria com obesidade mórbida. Ok? A partir dos dados biométricos de Duílio e Sandra e da escala de IMC, o valor IMC e a categoria em que cada uma das pessoas se posiciona na escala são. E aí são dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Em que categorias de IMC se encaixa o Duílio e Sandra? O que se tem? Perfil desses dois corredores, o Duílio com 1,88 m e 96,4 kg, Sandra com 1,70 m e 84 kg. É dada também a fórmula para o cálculo do IMC, é a massa dividido pela altura ao quadrado. A massa expressa em quilogramas e a altura expressa em metros. Vamos à resolução. Cálculo do IMC de Duílio. O IMC do Duílio é igual a 96,4, que é a sua massa, dividido pela sua altura ao quadrado, que é 1,88 metros ao quadrado. 96,4 dividido por 1,88 ao quadrado vai dar 27,3. Se olharmos a tabela, vamos observar que entre 25 e 29,9, nós estamos observando aqui, se enquadra na categoria de sobrepeso. Portanto, ele está com sobrepeso. Vamos ao cálculo do IMC de Sandra. O IMC de Sandra é 84 kg, que é a massa dela, dividido pela sua altura, que é 1,70 m ao quadrado. Esse cálculo vai nos dar 29,1. Também está dentro da categoria de sobrepeso, entre 25 e 29,9. Então, ambos estão com sobrepeso e a resposta correta é B. Duílio tem o IMC 27,3 e Sandra tem o IMC 29,1, estando ambos na categoria de sobrepeso. Essa é uma questão bastante simples, espero que todos tenham entendido. Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 159 diz o seguinte: 3 alunos X, Y e Z estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas
maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Então temos as notas dos alunos X, Y e Z em cada uma das 5 provas. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficarão ou ficará reprovado ou reprovados que alunos? Apenas o aluno Y, apenas o aluno Z, apenas os alunos X e Y, apenas os alunos X e Z ou todos os alunos X, Y e Z? Vamos à resolução desta questão. O que se quer? Qual ou quais ou os alunos reprovados? O que se tem? Tabela com 5 notas obtidas em inglês dos alunos X, Y e Z. Média de aprovação. A média tem que ser maior ou igual a 6. Vamos à resolução, vamos ao cálculo das médias aritméticas. Como é que se calcula a média aritmética? Somamos todos os termos do conjunto e dividimos pelo número de elementos desse conjunto. Então nós temos aqui 5 notas, vamos somar as 5 notas e vamos dividir por 5 e aí vamos encontrar a média aritmética simples. Então o aluno X, ele tirou as seguintes notas: 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6, o que dá 31. Dividido por 5, tem média 6,2. O aluno Y, 4 mais 9 mais 3 mais 9 mais 5, somando tudo isso, vai dar exatamente 30. Dividido por 5, dá exatamente 6. Veja que por esse critério ele está aprovado que as médias têm que ser maior ou igual a 6. Porém, o aluno Z tem nota 5 mais 5 mais 8 mais 5 mais 6, o que vai dar 29, que dividido por 5 vai dar 5,8. Portanto, esta nota está abaixo do critério de aprovação. Então, a resposta correta, apenas o aluno Z está reprovado. Ok? Bastante simples. Vamos para a próxima. No ano de 2016, a questão 162 diz o seguinte: preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados do quadro. Então temos um quadro onde temos os meses numerados em algarismo romano de 1 até 7 e o lucro expresso em milhões de reais. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes a mesma quantidade de matéria-prima, comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de 7 meses. Vou reler esse parágrafo. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou dessa média dos lucros nesses 7 meses. Então ele não comprou no mês que teve o menor lucro, nem o maior lucro, mas no mês que esteve mais próximo da média. Então, nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima, comprada em que mês? Mês 1, 2, 4, 5 ou 7? Vamos à resolução. O que se quer? Em qual mês a quantidade de matéria-prima comprada será a mesma da que será comprada nos próximos 2 meses. O que se tem? Um critério de compra estabelecido pela diretoria. A aquisição nos próximos 2 meses será semelhante à do mês cujo lucro ficou mais próximo do lucro médio dos 7 meses. Então vamos observar ou extrair da tabela do lucro verificado nos 7 meses em milhões de reais. Então vamos lá, o mês 1, 37, mês 2, 33, mês 3, 35, mês 4, 22, mês 5, 30, mês 6, 35 e mês 7, 25. Vamos à resolução. Vamos calcular então o lucro médio. O que é o lucro médio? É a média aritmética dos lucros desses 7 meses. Como é que fazemos? Somamos os 7 termos e vamos dividir tudo por 7. Então, ao somarmos os 7 termos, vamos encontrar um total de 217, que dividido por 7 dá exatamente 31. Vamos observar aqui os meses 37, 33, 35, 22, 30, 35 e 25. Qual é o mês que está mais próximo de 31? Observe que é exatamente o mês 5. O mês 5. Portanto, a resposta correta é a resposta D, o mês 5. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2013, a questão 160 diz o seguinte: 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda.
Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas, em função de seus tempos em anos de existência. Decidido comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo de existência de cada empresa. Então temos as empresas FGHMP, o seu lucro acumulado, né, nos anos. A primeira empresa foi computada 3 anos, a segunda 2, a terceira 2 anos e meio, a quarta e a quinta 1 ano e meio. O empresário decidiu comprar qual dessas empresas? FGHM ou P? Vamos à resolução. O que se quer? Qual empresa de maior lucro médio anual o empresário decidiu comprar? O que se tem? Tabela do lucro acumulado de 5 empresas em diversos períodos em milhões de reais. Então vamos calcular o lucro médio. O que é o lucro médio? É a média aritmética dos lucros ocorridos nesse período de 7 meses. Ok? Perdão. A média dessas 7 empresas, calculada de que forma? Primeiro, vamos calcular o lucro médio, né? Lucro médio. Se uma empresa, a primeira empresa, ela teve um lucro de 24 milhões de reais em 3 anos, então ela não teve um lucro de 24 milhões em um ano, ela teve 24 milhões dividido por 3. Esse seria o valor médio, tá? Então veja, o valor médio, não é o médio das 7 empresas, e sim o lucro médio de cada uma delas. Então, a primeira empresa, a empresa F, teve um lucro médio de 8 milhões. A segunda, 24 dividido por 2, 24 milhões por 2. Opa, já teve um lucro alto aqui de 12 milhões. A empresa H, 25 por 2,5, deu 10 milhões de lucro médio. A empresa M, 15 milhões em 1 ano e meio, deu 10 milhões. A empresa P foi um lucro bruto de 9 milhões durante 1 ano e meio, portanto 6 milhões de lucro médio anual. Portanto, a empresa que teve maior lucro médio anual foi exatamente a empresa G, que é a resposta B. A empresa G teve o maior lucro médio anual, totalizando 12 milhões em média por ano. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 163 diz o seguinte: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Então, nós temos um quadro onde tem os números de trabalhadores e o número de acidentes, respectivamente, sofridos por esses grupos aqui. O total são 100. Começamos com 50, que não teve nenhum acidente, depois 17 com um único, 15 tiveram 2 acidentes, 10, 3, 6 trabalhadores tiveram 4 acidentes e 2 tiveram 5. A média do número de acidentes por funcionários na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é a média do número de acidentes por funcionário, acidentes dividido por funcionário, que a CIPA apresentará são dados 5 índices, 5 coeficientes, vamos ver qual deles é o correto. O que se quer? A média do número de acidentes por funcionário na amostra escolhida pela CIPA. Veja, foi feita uma amostra do quadro total de funcionários, a CIPA escolheu 100. Não sei qual foi o critério da escolha, mas foram 100 os escolhidos. O que se tem? Tabela com os dados de acidentes em uma amostra de 100 funcionários escolhidos pela CIPA. 50 funcionários sem nenhum acidente, 17 com um acidente, 15 com 2, 10 com 3, 6 com 4 acidentes e 2 funcionários com 5 acidentes. Vamos à resolução. Cálculo da média aritmética de acidentes. Para acharmos a média aritmética, vamos somar todos os termos, né? E vamos dividir por 100. Então, com nenhum acidente foram 50, então 50 vezes 0. Com um acidente foram 17, então 17 vezes 1, depois 15 vezes 2, depois 10 funcionários com 3, 10 vezes 3, depois 6 vezes 4 e finalmente 2 vezes 5, tá certo? Divididos por 100. Então, fazendo esse cálculo, temos 17 mais 30, mais 30, mais 24, mais 10, que vai dar 111,
que divididos por 100 vai dar um coeficiente de 1,1 acidente por funcionário. Nós dividimos o total de acidentes ocorridos pelos 100 funcionários, deu uma média de 1,11. Resposta D, 1,11 acidentes por funcionário nessa amostra. Vamos para a próxima. No ano de 2016, a questão 156 diz o seguinte: a permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for no mínimo de R$30 mil, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa de janeiro a maio do ano em curso. Então, em janeiro, ela teve um lucro de 21 milhares de reais, em fevereiro 35, em março 21, em abril 30 e em maio 38 milhares de reais, 38 mil reais. Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho, em milhares de reais, para que o gerente continue no cargo no próximo semestre? E aí são dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho para o gerente não ser despedido? O que se tem? Uma tabela com o lucro mensal em milhares de reais de janeiro a maio. Janeiro foram 21, fevereiro 35, março 21, abril 30 e maio 38. O lucro médio semestral para que o gerente não seja despedido deverá ser maior ou igual a R$30 mil. O lucro médio semestral deverá ser maior ou igual a R$30 mil. Vamos à resolução. Vamos calcular então esse lucro médio semestral. Como é que nós calculamos uma média? O lucro médio, vamos somar os lucros em cada um desses 5 meses. Vamos acrescentar o lucro projetado para o mês que não está na tabela, que é o mês de junho. Vamos dividir por 30 e vamos impor a condição de que isso tenha que ser maior ou igual a 30, porque é a condição para que o gerente não seja despedido. Então vamos lá. O lucro médio semestral, L índice S, será o 21 mais 35 mais 21 mais 30 mais 38, que são todos os lucros nesses 5 meses, mais o lucro do mês de junho, vamos chamar de L índice J, o lucro de junho. A soma desses 6 termos, divididos por 6, vai dar o lucro médio semestral. Esse valor tem que ser maior ou igual a 30, ok? Então, se eu quero uma média dos lucros, se eu tenho 6 meses, vou somar todos os lucros e vou dividir por 6. Não tenho o lucro de junho, que é o que eu vou querer achar, desde que se imponha a condição que a média semestral tem que ser superior ou igual a 30. Então, vamos lá. Somando 21 mais 35 mais 21 mais 30 mais 38, vamos encontrar 145. 145 mais o lucro do mês de junho, dividido por 6, tem que ser maior ou igual a 30. Daqui sai que 145 mais o lucro de junho tem que ser maior ou igual a 180. Passei o 6 que estava dividindo no primeiro membro dessa inequação, passei para o segundo membro, ele vai para lá multiplicando, ficou 180. Então, 145 mais o lucro do mês de junho tem que ser maior ou igual a 180. Se eu passar o 145 do primeiro para o segundo membro, vai ficar 180 menos 145, que vai dar 35 mil. Logo, o lucro para que o gerente não seja despedido no mês de junho deverá ser superior ou igual a 35 mil. Então, o lucro mínimo é exatamente a menor condição aqui, que é a igualdade. Portanto, resposta E, 35. É o lucro mínimo para que o gerente não seja despedido. Vamos tomar que ele consiga. Vamos para o próximo. No ano de 2013, a questão 137 diz o seguinte: as notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos na área de atuação dele e a outra aos conhecimentos pedagógicos, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Deixa eu repetir. A média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Se a banca avaliadora tinha 5 professores, 5 avaliadores, cada avaliador fez 2 avaliações, então nós temos 10 avaliações
no total. E a média aritmética tem que ser levada em consideração essas 10 notas. E aí estão as notas em pontos, aqui avaliador A, avaliador B, avaliador C, avaliador D e avaliador E. Em escuro, as notas atribuídas por conhecimentos específicos, e num cinza mais claro, a nota atribuída por conhecimentos pedagógicos. Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. Não disse se era de conhecimento específico ou de conhecimento pedagógico. A maior, simplesmente, e a menor, simplesmente vão ser descartadas. A nova média em relação à média anterior é, e aí são dadas 5 alternativas. 0,25 ponto maior, 1 ponto maior, 1 ponto menor, 1,25 ponto maior ou 2 pontos menor. Vamos ver qual dessas alternativas é a correta. O que se quer? Qual a nova média em relação à anterior obtida pelo candidato? O que se tem? Um gráfico de barras mostrando as notas atribuídas por 5 avaliadores para o conhecimento específico, são as barras escuras, e para o conhecimento pedagógico, são as barras claras, totalizando 10 notas. A média inicial será uma média aritmética de 10 notas. Porém, haverá uma segunda média, uma média modificada para melhorar possivelmente a nota desse candidato. Como é que ela será feita? Ela vai pegar 8 notas apenas, excluindo 2, a mais alta e a mais baixa. Vamos à resolução. Cálculo da média aritmética inicial. Então, vamos pegar aqui as notas atribuídas pelos 5 avaliadores, tá certo? O primeiro avaliador deu 18 e 16, 18 para conhecimento específico e 16 para pedagógico. O segundo deu 17 e 13, 17 e 13, específico e pedagógico. O terceiro avaliador deu 14 para conhecimento específico, mas deu 1 para conhecimento pedagógico. Ele arrasou aqui o candidato, esse avaliador terceiro, avaliador C. Olha, avaliador D deu 19 e 14, 19 e 14. O avaliador E deu 14 e 12, ok? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notas. Vou somá-las e dividir por 10. Isso vai dar 138, divididos por 10 vai dar uma média de 13,8. Essa seria a média inicial dele. Agora vamos ver uma média em que vamos descartar os dois extremos dessas notas. Então, se vamos descartar os dois extremos, essa média, agora modificada, vamos chamar de média índice M, será os 138 pontos que o candidato tirou no total e removidas que notas? A maior e a menor. A maior foi 19, está aqui a 19, e a menor é essa nota de 1 aqui, do avaliador C, né, que foi dado. Então vai ficar 19, vamos remover a de 19 e 1. 19 mais 1 vai dar 20. Se eu tinha 138 menos 20, vou encontrar 118. Só que essa média não é mais agora dividida por 10, porque são agora apenas 8 termos a serem considerados, 8 notas que foram consideradas. Então a média aritmética é de 8 notas. 118 por 8, que vamos encontrar 14,8. Portanto, a primeira média era 13,8 e ela subiu para 14,8. Portanto, ela é 1 ponto maior do que a média inicial e a resposta é B. A nova média é 1 ponto maior, alternativa B. Ok? Bem simples, interessante, e é uma forma que se utiliza muitas vezes em estatística para se desprezar eventos que ocorrem muito fora da média. São resultados que não se esperavam ou que por algum motivo apresentaram algum defeito, sendo muito aquém ou muito além do que se esperava. Então, muitas vezes eles são descartados para se ajustar à média, então a um valor mais preciso dessa pesquisa, ok? Esse conceito de estatística foi utilizado para a solução dessa questão. Espero que todos tenham entendido. Vamos para a próxima. No ano de 2014, a questão 155 diz o seguinte: ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas Química e Física, considerando, respectivamente, os pesos 4 e 6 para elas. As notas são sempre números inteiros.
Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Então temos um quadro em que o candidato 1 tirou 20 em Química e 23 em Física, o 3 tirou 21 em Química e 18 em Física. E o candidato 2, que estava adoecido, vai ter que fazer essa prova em segunda chamada, já tinha tirado 25 e quer saber qual a nota X que ele obter para o quê? Vamos lá. Qual é a menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova, a nota X, né? Deverá obter na prova, para vencer a competição, tá certo? Então, que nota ele vai ter que tirar em Química para vencer a competição? São dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas, então, é a correta. O que se quer? A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição. O que se tem? Tabela das notas finais obtidas por 3 candidatos, 1, 2 e 3, em Química e Física. Notas são números inteiros. Critério de classificação: média ponderada entre notas de Química e Física com pesos 4 e 6, respectivamente. Vejam, então, que essa questão agora já não é uma questão de média aritmética simples. É uma média aritmética ponderada. O que significa essa média aritmética ponderada? Significa que uma dessas notas, ou mais de uma, vai ter um peso diferente por se considerá-la, por exemplo, mais importante para algum objetivo. Então, nesse caso, por exemplo, se entendia que a Física tinha um peso maior do que Química nessa prova. E foram dados os pesos 4 para Química e 6 para Física. Então, estavam se avaliando, vamos dizer assim, uma parte do conceito de ciências da natureza, Química e Física, sendo que para Química foi atribuído o peso 4 e para Física, peso 6. Como é que se faz essa média ponderada? Se pega a nota atribuída para a Química e multiplica-se pelo peso atribuído à Química. Acrescenta-se a nota de Física e multiplica-se essa nota de Física pelo seu peso correspondente, certo? Faz-se essa soma e divide-se pela soma dos pesos. Então, a média ponderada é o peso vezes cada peso vezes cada um dos termos da média, dividido pela soma dos pesos. Ficou claro? Então vamos lá, vamos à resolução. Cálculo das médias aritméticas ponderadas dos alunos 1 e 3. O aluno 1, ele havia tirado 20 em Química e 23 em Física. Então 20 vezes 4 e 23 vezes 6. Vou fazer esse cálculo e vou somar e vou dividir pela soma de 4 mais 6, que são os pesos que vai dar 10. Então 20 vezes 4 dá 80, 6 vezes 23 dá 138, o que vai dar 218 dividido por 10. Portanto, o aluno 1 teve uma média de 21,8. Vamos ver o aluno 3. Ele tirou 21 em Química e 18 em Física. 21 vezes 4 mais 18 vezes 6, dividido por 4 mais 6, que é 10. 21 vezes 4, 84. 18 vezes 6, 108. 108 com 84, 192, dividido por 10, deu uma média de 19,2. Portanto, quem está ganhando por enquanto, como vencedor da competição, é o aluno 1. Então, o que deve acontecer com o aluno 2 para vencer o aluno 1? Ele tem que ter uma média superior a 21,8. Ou seja, essa média que vamos calcular dele tem que ser maior que 21,8. Então, vamos lá. A primeira, a prova que ele vai ter que fazer é a prova de Química, né? Ele vai ter que ter uma nota X, que nós vamos saber qual é. X vezes 4, porque o peso dessa nota de Química é 4. 25 que ele tirou em Física vezes 6, tudo isso dividido por 10. Portanto, nós vamos ter uma expressão 4x mais 150, que é 6 vezes 25, dividido por 10, tem que ser maior do que 21,8, porque essa é a condição dele vencer a competição. Passando o 10, que está na denominação. Então, veja, nós temos uma inequação aqui, ó, né? Temos aqui uma fração, aqui, 4x mais 150 dividido por 10, maior que 21,8. Para passar o 10 que está no denominador da fração, passo para lá multiplicando o numerador. Então vai ficar 10 vezes 21,8 vai dar 218. 4x mais 150, sobrou para o lado de cada inequação. Vou passar o 150 para o segundo membro, vai para lá subtraindo. Ele estava aqui somando, foi para lá subtraindo. Então ficou 4x
maior que 218 menos 150, o que significa 68. Se 4x é maior que 68, passo o 4 dividindo, fica x maior que 17. Então a nota seria 17 para ele ganhar a competição? Não. As notas são números inteiros. Então, se são números inteiros, com 17 ele não vai ganhar. Teria que estar com nota 18. Portanto, a resposta correta, a resposta A, x igual a 18. Ok? Ficou claro? Entenderam o conceito de média ponderada? Média ponderada, pego os termos do conjunto que vou achar essa média, multiplico por cada um dos pesos, cada um dos termos vezes seus respectivos pesos. Esse é o resultado dessa soma, divido pelo número total de pesos, pela soma do total de pesos. E aí acho a média ponderada. Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 148 diz o seguinte: a avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro. Então, na avaliação excelente, a média tem que estar compreendida entre 9 e 10, bom entre 7 e 9, regular entre 5 e 7, ruim entre 3 e 5 e péssimo abaixo de 3. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Então, se um aluno ele tem uma boa avaliação, uma média alta que o qualifique como bom ou como excelente, ele vai ter prioridade na escolha das disciplinas que ele vai fazer no segundo semestre. E aí quem estiver lá embaixo, com ruim ou péssimo, talvez não encontre mais vaga nessas disciplinas. É isso que está mostrando essa questão. A escolha de disciplinas tem a ver com a qualidade de classificação do aluno. Se ele está bem qualificado, ele tem condição de escolher disciplinas que podem não sobrar para os que tiverem com menor qualificação. Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação bom ou excelente, conseguirá a matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado. Então ele já fez 4 das 5, ele já realizou. Mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, conforme o quadro. Então temos aqui, em disciplinas 1, 2, 3, 4 e 5, as notas que ele teve 8, 6, 5 e 7,5. Número de créditos daquela prova que ele ainda não fez, a disciplina 1, vale 12 créditos. A segunda, 4 créditos. A terceira, 8. A quarta, 8. E a quinta, 10 créditos. Veja que aqui, de acordo com o enunciado, baseia-se na média ponderada das notas pelos respectivos créditos. Então, a média não é uma média aritmética simples, é uma média ponderada em que os pesos são os créditos que cada uma dessas disciplinas possui. Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina são dadas então 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. Bom, antes de iniciar essa resolução, para os alunos de um curso regular de ensino médio, não tem muitas vezes ideia do que é crédito, numa linguagem mais simples, é a quantidade de aulas que ele tem por semana. Então, um aluno que tem 12 créditos, significa que ele tem 12 aulas por semana daquela matéria. Se ele tem 4 créditos, ele só tem 4. Obviamente, então, aquela disciplina que tem 12 créditos tem que ter um peso maior, tem que ter 3 vezes peso maior do que aquela que ele só faz 4 vezes por semana. Ficou claro? Então, vamos lá. O que se quer? Para que um aluno atinja pelo menos a avaliação bom, na média das 5 disciplinas, que nota mínima deve obter na disciplina 1 para isso? O que se tem? Critério de média de avaliação. Por exemplo, a média bom está entre 7 e 9. Maior ou igual a 7, menor ou igual a 9. Tabela com as notas das avaliações de 2 a 5 e respectivos números de créditos. Disciplina 1 possui 12 créditos. Está aqui, disciplina 1 possui 12 créditos. A média final da avaliação é ponderada, com pesos correspondentes aos números de créditos respectivos de cada disciplina. Então vamos à resolução, fazendo o cálculo da média ponderada dessas 5 avaliações. Média ponderada dessas 5 avaliações. Cálculo da média ponderada das 5 avaliações. A média ponderada, então, é a nota da disciplina 1 vezes o peso dela. Peso 1.
mais a nota 2 vezes o peso da disciplina 2, mais a nota atribuída à disciplina 3 vezes o peso dela, que é o número de crédito dela, 3. Depois a nota que ela tirou na disciplina 4 vezes o peso que corresponde ao número de crédito dela, 4. A nota obtida na disciplina 5 vezes o peso que seria o número de crédito da nota 5. Tudo dividido, já que é uma média ponderada, pela soma desses pesos. P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5. Então vamos lá. Média ponderada será igual a nota atribuída, que nós queremos saber, N1, vezes P1 vai dar 12 N1. A nota 2 foi 8 vezes 4, 32. A nota seguinte foi 6 vezes o peso 8, vai dar 48. Depois nota 5 vezes o peso 8, vai dar 40. Nota 7,5 vezes o peso 10 vai dar 75. Tudo dividido pela soma desses pesos. A soma de 12 mais 4 mais 8 mais 8 mais 10 vai dar 42. Então eu tenho que somar toda essa expressão e dividir por 42. Então vou ter aqui 12N1 mais 32 mais 48 mais 40 mais 75, tudo dividido por 42. Vou isolar essa expressão passando 42 para o segundo membro da inequação. Se ele está aqui dividindo, vai para lá multiplicando. Fica 42 vezes 7, o que vai dar 294. E somando esses termos aqui, além de N1, eu vou encontrar 195. Então 12N1 é igual a 7 vezes 42, que é 294, menos 195. 195 era a soma desses termos, que ao passar para o segundo membro da inequação, passa com sinal trocado. Então, isso aqui era mais 195, foi para lá como menos 195. Então, 12N1 tem que ser maior ou igual a 294 menos 195. 294 menos 195 vai dar 99. Portanto, 12N1 vai ser igual a 99 e N igual a 99 dividido por 12. Faltou colocar 12. 99 dividido por 12 e vai dar 8,25. Portanto, a nota mínima, que a palavra pergunta aqui, qual a nota mínima? A nota mínima terá que ser exatamente 8,25. E a resposta correta é a resposta D. O aluno tem que tirar 8,25 para que a sua média ponderada ultrapasse a média que nessas 5 avaliações ele consiga pelo menos 7. Para ele atingir a média 7, exatamente 7, ele precisa tirar 8,25. Acima de 8,25, obviamente, a sua média será acima de 7 e já será considerado pelo menos bom. E como bom, ele terá a condição de escolher a disciplina que melhor lhe convier. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 158 diz o seguinte: os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisa obter uma média nas 4 avaliações, de no mínimo 60 pontos para serem aprovados. O estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações, 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado são dadas 5 alternativas, vamos ver a correta. O que se quer? A quantidade mínima de pontos que um estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado. O que se tem? Notas obtidas nas 3 primeiras avaliações, 46, 60 e 50. Peso dessas avaliações, 20, 10 e 30%, respectivamente. Peso da 4ª avaliação que ele ainda não fez, 40%. Média final é ponderada. A condição que esses alunos de estatística fizeram é que a sua média final será calculada em função de uma média ponderada em que os pesos são esses percentuais dados, 20, 30, 20, 10, 30 e 40. Ok? E a média de aprovação tem que ser maior ou igual a 60. Então vamos à resolução. Cálculo da média ponderada das 4 avaliações. A média ponderada será a nota da avaliação 1 vezes o peso 1, mais a nota 2 vezes o peso 2, mais a nota 3 vezes o peso 3, mais a nota 4 vezes o peso 4, dividido pela soma dos 4 pesos. Isso é o conceito de média ponderada.
peso vezes nota, somo todas elas, divido pela soma de todos os pesos. Muito bem, então a média ponderada vai ser 46, que a primeira nota ele obteve aqui, ó, foi 46, 650. 46 vezes 20%, 20% é 0,2. 20% é 20 sobre 100, 20 por 100, 20% dá 0,2. 10%, 0,10, 40%, 0,4. Né? Então vamos lá. Então a primeira nota 46 vezes 0,2, que é o peso 20%. Depois a segunda nota 60 vezes 10%, 0,10. Mais 50 vezes 0,3. E finalmente a quarta nota, ele não sabe quanto vai tirar ainda, vezes 0,4. Porém, essa média aqui, tá certo? Dividida pela soma, tá certo? Dos pesos. Quais são os pesos aqui? 0,2, 0,1, 0,3, 0,4. Se eu somar 0,2, 0,1, 0,3, 0,4, vai dar 1, correto? 100%, vai dar 1. Então ele foi colocado aqui. Ó. Então essa soma já é exatamente a média. Isso tem que ser maior ou igual a 60. Então vamos lá. 0,4 vezes N4, 0,4 N4. 46 vezes 0,2, 9,2. 60 vezes 0,10, 6. 50 vezes 0,3, 15. Dividido por 1, que é a soma dos pesos, que é 1. Tem que ser maior ou igual a 60. Então isolando 0,4 N4, passa essa parcela aqui que vai dar 9,2 mais 6 mais 15 vai dar 30,2, então vai ficar 0,4 N4 maior ou igual a 60 menos 30,2. O N4 tem que ser maior ou igual a 29,8, que é esse resultado de 60 menos 30,2, dividido por 0,4. 29,8 dividido por 0,4 vai dar 74,5. Então a nota N4 tem que ser maior ou igual a 74,5. Portanto, a nota mínima que ele tem que tirar é exatamente 74,5. que é a nota C, resposta C, 74 pontos e meio. Ok? Ficou claro? Entenderam? Então ficou claro o conceito de média aritmética. Então até agora nós vimos trabalhando com média aritmética simples, bastava somar os termos e dividir pelo número de termos. Na média ponderada, multiplica-se cada termo pelo seu respectivo peso, faz-se a soma e divide tudo pela soma dos pesos. Ok? Vamos para a próxima. Bom, com isso nós encerramos essa aula importante de hoje, abordando média aritmética, aí no finalzinho de média aritmética simples, vimos média ponderada. Na próxima iremos ver moda, mediana e alguns conceitos de estatística, como desvio padrão ou variância. Espero que todos tenham aproveitado. Aos que não estão inscritos no canal, espero que se inscrevam, isso vai facilitar para que esse canal seja mais visualizado, o YouTube, através de seus algoritmos, torne ele mais visível e outros alunos possam se inscrever e aproveitar o curso. Agradeço mais uma vez pela atenção e até uma próxima.